Deus faz se desenvolver em nós a fé, que tem o poder para mover montanhas. O problema é que não sabemos como fazer uso dessa fé em nossa vida cotidiana. É por isso que nos esforçamos para mover a fé, enquanto certo seria a fé nos movesse. É hora de confiar no poder da fé que Deus nos outorgou. Agora, como podemos usar o poder da fé? Eu quero apresentar alguns princípios descritos pela Bíblia. A fé é o princípio da visualização. Em primeiro lugar, a Bíblia declara que a fé é a certeza do que se espera. É praticamente impossível crer se não tivermos um propósito específico. Hoje em dia, muitos tentam crer em algo, mas não podem fazê-lo, porque o objetivo de sua fé não é claro. Não conseguem visualizar aquilo em que creem, porque o objetivo de sua fé não é concreto. Por mais talentoso que seja o atleta, ele não poderá vencer uma competição se desconhecer a sua meta. Na época em que eu comecei a frequentar o colégio, tínhamos de prestar alguns exames para entrar na escola primária. Um deles era correr. Agora eu penso que o propósito desse exame era verificar o desenvolvimento dos músculos. Era uma época em que a Coreia ainda era uma colônia japonesa e todos nós estudávamos com professores japoneses. Depois de realizar o exame escrito, o professor levou-me até a pista de atletismo para a dita prova. Eu não sabia exatamente o que devia fazer, simplesmente porque o professor falava comigo em japonês. Entretanto, para mim, correr era fácil e eu me senti seguro. Por um momento, pensei que o professor estava querendo me dizer que eu fosse correndo para casa. Assim que soou o apito, comecei a correr com todas as minhas forças, mas para minha casa. Saí da pista de atletismo da escola e corri pelas ruas, enquanto escutava meu pai chamando-me aos gritos. Rapidamente dei a volta, porque meu pai havia interpretado as palavras do professor. Você tem de dar uma volta na pista de atletismo. Volte depressa para a escola. Obviamente, depois de me haver desviado, fui o último a chegar e quase fui reprovado. Não me importava se eu sabia correr bem. O fundamental era saber ou não qual era a minha meta. Por mais dotado que alguém seja, não denotará eficiência se não souber aonde ir. A direção é mais importante que a velocidade. Se você deseja o poder da fé, deve definir um propósito em sua vida, algo pelo que anseie. Como podemos estabelecer metas pela fé? Deus ensina a direção e o propósito de nossa vida mediante um desejo forte, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele, Filipenses 2,13. Deus produz em nós um forte querer, ou seja, um forte desejo, quando iniciamos um forte clamor. Podemos definir a direção e o propósito de nossa vida mediante o desejo. Portanto, a fé é o elemento pelo qual moldamos nossos sonhos. Podemos estabelecer metas claras quando a fé opera em nosso coração. Nosso propósito, porém, não deve se alinhar com nossos desejos carnais ou mesquinhos. Tiago ensina: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4,3. Nossos propósitos devem ter como meta agradar a Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a coluna de nuvem e a coluna de fogo o guiaram até a terra de Canaã. Da mesma forma, o Espírito Santo vem a nós para nos guiar. O Espírito de Deus oferece um propósito que não podemos apagar do coração. Portanto,
devemos nos esvaziar e esperar no Senhor em oração. É então que Deus nos revela o propósito que devemos seguir. O que fazer quando deixarmos de trabalhar por termos sido aposentados, demitidos ou simplesmente por termos fracassado? Devemos definir uma nova meta e não permanecer inertes. E quem deve definir nossas metas? Nosso Deus, Jeová, nos ajuda a estabelecer novas metas. Deus pré-estabeleceu tudo para nós. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ressalta: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou tudo para nós. Se esperarmos em oração e em paz aquilo que Deus já tem preparado para nós, por meio da coluna de nuvem e da coluna do fogo do Espírito Santo, ele produzirá o querer, ou seja, o forte desejo em nós. Outra maneira de descobrir nossa meta é ver qual é a porta que Deus abre para nós. E qualquer que ela seja, é preciso que saiamos correndo em sua direção. A Bíblia ensina que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso significa que, se alguém é filho de Deus, tem o direito legal de receber a orientação do Espírito Santo. Ore ao Espírito Santo para que ele o guie em tudo. Você descobrirá em oração o caminho que Deus preparou para você. E creia que Deus não somente lhe mostra o caminho, como também o levará a seu destino. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Deus não deixa voltar com as mãos vazias aquele que o busca, e sim o recompensa. Deus é um Deus que abençoa. Portanto, devemos fixar metas claras em nossa vida. Em segundo lugar, podemos comparar a fé a um lápis 4B e imaginar que com ele desenhamos nossos sonhos na prancheta do coração. Esse é o uso do poder da visualização. Deus é um Deus que chama as coisas que não são, como se elas já fossem. Portanto, é assim também que você e eu devemos visualizar as coisas que ainda não são, vê-las como se elas já fossem. A visualização é extremamente importante. Comece a desenhar as coisas que Deus tem preparado para você, porque essa tarefa é muito importante na vida cristã. Como sabemos, quando Abraão regressou à terra de Canaã, Deus o abençoou com muito ouro, prata e gado. Entretanto, a disputa com os servos de Ló continuava, porque a terra era pequena. Para chegar a uma solução, Abraão disse a Ló que, se ele fosse para a esquerda, ele iria para a direita, e se este fosse para a direita, ele iria para a esquerda. Em poucas palavras, Abraão apresentou uma escolha incondicional. Ló, seu sobrinho, escolheu uma terra fértil e com fartura de água. Diante da decisão de seu sobrinho, Abraão poderia ter se sentido frustrado por um momento. Todavia, depois da despedida de seu parente, Deus lhe disse: Abraão, levante os olhos do lugar onde você está e veja de norte ao sul, de leste a oeste. Eu darei a você e à sua descendência para sempre toda a terra que a sua vista alcança. Aquele momento, entretanto, Canaã não era propriedade de Abraão, porque era habitada por 7 tribos. Não obstante, o Deus que chama as coisas que ainda não são como se elas já fossem, ordenou que Abraão olhasse para os 4 pontos cardeais, com o objetivo de ensiná-lo a visualizar como propriedade as coisas que ainda não eram. Deus é um Deus que torna
possíveis todas as coisas, se você quer trabalhar em sociedade com Ele, deve visualizar as coisas inexistentes como se já existissem. Deus opera quando somos capazes de crer que temos o que visualizamos pela fé. Não foi só nessa oportunidade que Deus disciplinou e recompensou Abraão em sua fé. Quando ele tinha 85 anos de idade e já se haviam passado 10 anos desde o início de sua habitação na terra de Canaã, Abraão continuava sem filhos. Ele orava incessantemente para que Deus lhe desse um filho. Certa noite, Deus o tirou de sua tenda e lhe disse que observasse as estrelas do céu. Conte as estrelas do céu. Abraão começou a contar as estrelas, até que Deus lhe disse: chega, não continue contando, porque igualmente numerosa será a sua descendência. Devemos estar atentos ao fato de Deus não ter simplesmente prometido dar-lhe muitos filhos. Abraão teria seguido Deus se ele tivesse prometido: eu darei muitos filhos a você. Observe que ele não fez isso. Deus lhe disse que contasse as estrelas numa noite muito escura. Porque Deus tirou Abraão de sua tenda e disse que ele contasse as estrelas. Há uma ordem aqui. Ou seja, primeiro era preciso visualizar, para que então a fé fosse operada. Quando o objeto da fé é real e nós o visualizamos, nossa fé é fortalecida e Deus age de acordo com ela. Ao visualizar as estrelas, Abraão pôde imaginar concretamente o que teria. Depois de ter visualizado, Abraão esqueceu-se de que tinha 85 anos e sua esposa 75. Embora sua esposa fosse estéril, ele visualizou, pela fé, um fato que sucederia acima das circunstâncias naturais. Abraão e Sara conseguiram entrar nos sonhos da quarta dimensão, superando os limites da terceira. A partir desse momento, ele pôde crer que seria pai de multidões. A Bíblia diz que ele creu na promessa divina. É disso que trata o princípio da visualização. Deus prometeu a Abraão uma obra sobrenatural do Espírito Santo quando ele começou a visualizar esse sonho, de dia e de noite. Agora é preciso que você visualize a cruz. Hoje em dia, muitas igrejas colocam uma cruz no fundo do púlpito. Por que isso? Por causa do princípio da visualização. O que é a cruz? A cruz nos faz lembrar de Jesus Cristo, que morreu por nós há 2000 anos. O cristão nunca deve olhar para a cruz sem nenhum sentido, e sim recordar a história que essa imagem transmite. A cruz não tem significado apenas simbólico. Ela me faz lembrar que os meus pecados foram julgados pelo sofrimento de Jesus e que eu fui liberto do pecado e do mal. Sempre que olhamos para a cruz, podemos ter a consciência de que todos os nossos pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Devemos crer por meio da cruz. O muro que nos separava de Deus foi derrubado e agora, desfrutando de comunhão com Ele, o Espírito Santo habita em nós. A fé não provém de qualquer lugar, e sim da cruz. Quando cremos que Jesus carregou nossas ansiedades, enfermidades e aflições, apesar de vez por outra passarmos por momentos de aflição em nossa vida, quando não se pode divisar nenhuma luz, é preciso que visualizemos a cruz. Devemos olhar para o Jesus da cruz, que levou todas as nossas maldições, removeu os espinhos e as ervas daninhas e acabou com a pobreza. Visualize pela fé e clame a Deus, porque o Senhor solucionará os seus problemas. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês,
para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos, 2 Coríntios 8, 9. Por isso devemos reivindicar que por meio de Cristo a bênção prometida a Abraão chegará às nações. Por isso precisamos visualizar a cruz. Por meio da cruz, podemos viver a experiência de ter saído do pesadelo do nosso passado. Precisamos ter em mente que fomos libertos do velho homem e renovados mediante a cruz. Ir para o inferno deve ser algo que fique no esquecimento. Devemos visualizar Cristo, que cancelou a morte e o Hades e nos trouxe o céu e a vida eterna. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas, 2 Coríntios 5,17. Por intermédio da cruz, devemos visualizar nós mesmos como uma nova criação e então aceitar-nos. É por isso que as igrejas têm uma cruz visível em seu púlpito e edifício. Não se trata de obrigarmos as pessoas a crerem, mas trata-se de ajudá-las a crescer na fé, por visualizarem a cruz. Você deve se conscientizar a respeito de quem será em Cristo Jesus, visualizar sempre a realização de seus sonhos em oração, estabelecer uma meta clara e visualizar o alcance dessa meta. De fato, Jacó aproveitou esse princípio espiritual. Ao ver as varas salpicadas de branco, os animais começaram a dar à luz crias salpicadas de branco. Do ponto de vista racional e da ciência atual, isso parece um conto fictício. Entretanto, Jacó creu dessa maneira. Os animais dariam à luz conforme o que visualizassem e o confessou pela fé. Miraculosamente, as ovelhas e as cabras de uma só cor deram à luz crias salpicadas de branco. Essa é a evidência da eficácia do princípio da visualização. Jacó não apenas orou a Deus, mas imaginou, por meio das varas, crias salpicadas de branco. Dessa forma, Deus operou segundo seus desejos. É tempo de você visualizar a realização de seus sonhos. O princípio da visualização implica também conceber sonhos. Deus age por intermédio do Espírito Santo sobre aqueles que usam o princípio da visualização. A Bíblia diz que os jovens terão visões e os velhos terão sonhos, quando o Espírito de Deus for derramado sobre a terra. Observe que as visões não são uma realidade. Entretanto, quando você visualiza, o Espírito de Deus atua para que essa visão se manifeste na esfera da realidade. Quem não tem um sonho ou uma visão não poderá atrair uma manhã criativa. Então, é preciso crer na fé que foi dada a você. Este é o tempo em que se deve crer e dar graças pela fé que foi dada a você. Muitos oram dizendo: Senhor, dá-me mais fé. Na verdade, Deus já nos tem concedido a fé, pelo que devemos dar graças. Todos nós nascemos com uma aparência física própria. Entretanto, observe que Deus não deu tudo isso por termos pedido em oração: Senhor, dá-nos 2 olhos, um nariz, 2 orelhas, uma boca e 2 braços. Deus nos deu tudo isso sem que precisássemos pedir. Assim, se usarmos corretamente essas características, desfrutaremos uma vida saudável e feliz. Da mesma forma, todo cristão passa a ter fé quando aceita Jesus em seu coração. O apóstolo Paulo cita: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12:3. Deus nos deu uma medida de fé antes de nascermos. Quem deixa que essa fé se desenvolva
pode experimentar um crescimento qualitativo em sua vida espiritual. Entretanto, se a pessoa não usa sua fé, esta perde sua função e se extingue. Ou seja, na vida, torna-se difícil experimentar um milagre, ainda que pequeno. Todos têm fé, portanto, devemos decidir crer ou não com a medida de fé que já temos. Se decidirmos não crer, obviamente será difícil crer. Por mais que Deus nos tenha dado certa medida de fé, se decidirmos não crer, de nada servirá a fé que recebemos. Ninguém toma a decisão por nós. Por mais que Deus insista para que creiamos, se decidirmos não crer, não alcançaremos uma resposta por parte dele. Esse é um assunto sobre o qual temos de decidir. E quando tomamos a decisão acertada, Deus permanece conosco. As pessoas vivem na dúvida, crer ou não crer. A fé não se recebe por compromisso de ninguém. Jesus realizou todo tipo de milagres, mas quem decidiu não crer, acabou não crendo nele. A evidência externa, ou seja, o milagre visível, não produz fé. Entretanto, devemos decidir crer e seguir pela trilha da fé, mesmo que nossos olhos não vejam nada, nossos ouvidos não ouçam coisa alguma, ou nossas mãos não toquem em absolutamente nada. Meus irmãos e irmãs, ter fé é não se dar por vencido. Tiago recomenda: peça, porém, com fé, sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Como a fé é algo que o Senhor já pôs em nosso coração, crer é uma questão de decisão. Por mais que o vento sopre forte do norte, do sul, do leste e do oeste, precisamos crer. Tomada uma decisão, aconteça o que acontecer, você precisa obedecer e perseverar na fé. É certo que a vida nos traz frustrações, mas esse será o tempo de abrir as páginas da sua Bíblia e ler com perseverança. Devemos também ter comunhão com homens e mulheres de fé e receber ajuda. Muitos se dão por vencidos com muita facilidade, porque não sabem que depois de um curto período de perseverança brotará o fruto. Entretanto, os que esperam no socorro de Jeová conseguem ver a glória de Deus pela fé. Na época da corrida do ouro, no oeste dos Estados Unidos, certo empresário investiu tudo o que tinha para desenvolver uma mina de ouro. Entretanto, não conseguiu encontrar nada, mesmo nos lugares onde se afirmava haver grandes depósitos de ouro. As pessoas à sua volta começaram a se mostrar frustradas e falar contra ele. Tudo isso o levou ao desespero, a ponto de não poder mais resistir. Vendeu todas as máquinas e a mina de ouro por um preço muito baixo, quase de graça. Ironicamente, a pessoa que comprou a mina descobriu uma grande jazida de ouro depois de cavar apenas 10 metros. Se o empresário que vendeu a mina tivesse persistido um pouco mais, teria descoberto o que tanto esperava. Infelizmente, ele se deu por vencido, quando o êxito estava a um passo dele. Algo semelhante ocorre com Deus e nossa fé. Encontramos-nos a um passo de ver um milagre. Entretanto, de modo geral, nós nos damos por vencidos e abandonamos tudo antes de atingir a meta. Assim como a escuridão é mais acentuada exatamente antes de o sol raiar no horizonte, a frustração apresenta-se quase intolerante exatamente antes de atingirmos nossa meta. Nessas ocasiões, você deve ter certeza de que um novo dia de esperança está se aproximando. Deve superar o obstáculo e permanecer na fé. Os irmãos na fé
podem ser um grande estímulo quando dizem: anime-se, siga em frente, não fique frustrado, tente mais uma vez. Os que se encontram sós e isolados sentem uma dupla aflição, porque não encontram pessoas que o acompanhem numa luta. É bom que 2 ou 3 se juntem em fé. Assim, se um cair, o outro pode ajudá-lo a se levantar. E, se um se mostrar frustrado, outro pode sustentá-lo. Portanto, o fruto da fé chega quando motivamos uns aos outros e nos impulsionamos para a frente. O apóstolo Paulo declara: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10:17. Devemos escutar e motivar os outros a escutarem a palavra. Ao sentirmos que nossa fé parece estar perdendo força. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo revela por que vivemos por fé e não pelo que vemos. Portanto, ao vacilarmos, frustrados por aquilo que vemos, é necessário que as pessoas ao nosso redor nos estimulem na fé. O escritor aos Hebreus reitera uma declaração do Senhor ao profeta: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Portanto, devemos aumentar nossa fé, para que Deus nos dê vida eterna e se agrade de nós. Se você creu, então deve crer até o fim. Caso você venha a abandonar a fé, possivelmente isso será pior do que se não houvesse crido. O diabo não pretende devorar quem não crê, porque sabe que sua comida já está reservada ao seu lado. O alimento que o diabo pretende devorar são os crentes. Se alguém abandona a fé, o diabo interfere com um espírito imundo, com o objetivo de impedir que ele volte a crer e, consequentemente, não receber a bênção divina. Entretanto, se preservamos a nossa fé com perseverança e a confessarmos com intrepidez, Deus habitará em nós para sempre. A confissão de fé opera um milagre. A confissão de fé faz que nossa fé não vacile. Ao contrário, leva a ser fortalecida. É fundamental que, mediante a confissão da palavra, você tenha uma fé firme e segura. Nosso Deus não disse a Abraão que apenas olhasse para as estrelas. Ele mudou seu nome quando ele estava com 99 anos de idade. Isso significa que, da mesma forma que era necessária a fé para visualizar o que o Senhor lhe prometia, o momento era de confissão com a boca. Não sou mais Abrão, mas Abraão, ou seja, pai de multidões. E minha esposa não é mais Sarai, mas Sara, que quer dizer princesa. Assim como Deus operou um milagre por meio da visualização, ele os motivou a confessar pela fé todos os dias. As Escrituras ensinam: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. A confissão de fé fez que Abraão e Sara tivessem o próprio filho, chamado Isaque. É preciso ter uma fé positiva, forte e corajosa, e confessá-la com a boca. Se você quiser fazer uso da fé, deve seguir esses 3 passos. Primeiro, estabeleça metas a curto e a longo prazo, visualizando o alcance dessas metas, orando e crendo. Em segundo lugar, sonhe visualizando o resultado dos seus sonhos. Você deve visualizá-lo dia e noite. Por exemplo, os enfermos devem visualizar a si mesmo como pessoas sãs. Os empresários devem visualizar suas empresas com sucesso. Os cristãos que almejam a salvação de toda a sua família devem visualizá-la assistindo aos cultos na igreja junto com eles. Quem almeja o sucesso deve se ver como um homem e uma mulher de sucesso. Depois de fazer uso do princípio da visualização, você deve decidir crer. Crer, mesmo que seus olhos não vejam coisa nenhuma,
seus ouvidos não ouçam nada, ou suas mãos não toquem nada. Devemos visualizar a fé e crer. Depois, devemos dar graças a Deus, orar de acordo com esses 3 passos. Ó Deus Pai, concede-me o meu pedido. Tenho uma meta clara e a estou visualizando e crendo que tu farás a obra. Opera segundo a medida da minha fé. Esses passos permitirão que você veja sua fé manifestando-se em realidade. Além disso, em oração, nunca se esqueça de olhar para a cruz, visualizar o que Jesus Cristo fez por nós. Por meio do princípio da visualização, o Espírito Santo operará a seu favor para que você progrida em tudo, tal como prospera a sua alma, e para que você tenha em abundância aquilo que deseja. Deus diz a você hoje: se você pode crer, tudo é possível ao que crer. Jesus disse a uma mulher que mostrou crer: grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Sabe que Deus age em nossa vida por meio de nossa fé. O princípio da visualização é um manual do usuário da fé. A fé que nos é proporcionada por Deus tem o poder de mover montanhas. Entretanto, muitos não sabem como fazer o uso dessa fé. O princípio da visualização é um princípio de felicidade que Deus outorga somente ao seu povo. No livro de Gênesis, fala claramente que Deus não levou Abraão apenas a crer, mas o convidou a sair de sua tenda e visualizar o norte, o sul, o leste e o oeste. O que Deus estava ensinando a Abraão era um tipo de linguagem visual, ou seja, ninguém se deve conformar com uma fé abstrata, e sim projetar a fé de maneira concreta. Se você projetou os seus sonhos com o lápis da fé, agora é tempo de esperar que a semente dessa fé brote e cresça. Tal qual a mulher grávida espera 9 meses para dar à luz seu filho. O sonho que foi concebido pela fé se manifestará no tempo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs que ouviram essa palavra. Se você chegou pela primeira vez aqui nesse canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Não esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você mais ama. Compartilhe em todas as suas redes sociais. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Você e eu fomos criados a fim de sermos enchidos com fé. Quando nos enchemos com a fé que vem de Deus, estamos a caminho de nos tornarmos o povo que Deus queria que fôssemos. Contudo, ao bloquearmos e impedirmos o fluxo e crescimento da fé em nossa vida, segue-se a frustração espiritual e pessoal. Esse bloqueio amplia quaisquer outros problemas que tivermos. A fé é a segurança confiante dada por Deus. Opera de 3 maneiras na vida do crente. O conhecimento de Jesus e da palavra de Deus formam a base para a dedicação a Cristo, mas é com a fé que principiamos a nova vida em Cristo. É esta a fé que dá início ao caminhar cristão. Mas o simples adentrar a porta da fé não é o suficiente. Também precisamos desenvolver a vida cristã. Os cristãos imaturos jamais ousam participar da aventura do viver cristão mais profundo. A vida cristã madura exige que a fé se desenvolva, pois uma fé profunda e genuína leva a um caminhar mais profundo com Cristo. E este é o segundo tipo de fé, a fé que vem do desenvolvimento. Terceiro, é somente por meio da fé que podemos receber milagres. Não é preciso ir muito longe
para ver que nosso mundo está repleto de necessidades. Por meio da fé, podemos liberar o poder de Deus para satisfazer a essas necessidades. E esta é a fé que opera milagres. Centenas de pessoas, percebendo a importância da fé, têm me perguntado: como é que posso aumentar a fé? Esta pergunta é de interesse a todos os crentes que pensam, pois o verdadeiro povo de Deus é gente de fé verdadeira. Mas somos impacientes. Queremos que nossa fé se amplie de imediato. Somos irresponsáveis. Queremos que Deus dê o aumento e não precisemos cooperar com Ele para qualquer mudança resultante. Somos ignorantes. Desejamos prosseguir no mundo da fé sem aprender a sua linguagem. A linguagem permite nos comunicar e é um canal para ideias, pensamentos e sentimentos. A linguagem também molda nossa vida, afetando a maneira pela qual pensamos e nos comportamos. A fé e a linguagem estão intimamente ligadas, porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 10:10. As palavras confirmam a validez da fé humana. A contínua confissão de fé na palavra de Deus é a base da linguagem da fé. Linguagem esta que deve expressar-se diariamente em nossa vida. Praticada adequadamente em sinceridade, essa linguagem pode produzir uma mudança miraculosa em nosso viver. A linguagem pode levar outros a dedicarem-se a Cristo, pode desenvolver nossa própria vida espiritual e pode liberar o poder de Deus a fim de realizar milagres. Um dos exemplos mais claros da linguagem da fé em operação pode ser visto no Salmo 23, um cântico de Davi, o rei pastor. Mediante o estudo deste salmo, podemos começar a compreender melhor a linguagem da fé, linguagem que deve expressar-se nos tempos de normalidade, nas épocas de perigo e na presença de inimigos. Há um dito no exército que afirma que todo soldado, numa trincheira, crê em Deus. Mas a fé no divino é necessária a todos, não apenas aos que enfrentam perigos de morte. Precisamos de fé em nosso dia a dia. Precisamos usar a linguagem da fé, ainda que ao nosso redor tudo esteja normal. Davi exemplificou esse fato na primeira porção do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Começa ele. Davi reconhecia a soberania e a graça de Deus nos tempos de normalidade. Você e eu devemos fazer o mesmo. Hoje mesmo, devemos fazer uma confissão contínua da grande abundância de Deus para conosco, dando-lhe glória por ela. Aqui está o segredo da linguagem da fé: permitir que a glória de Deus resplandeça com grande brilho. A primeira parte do Salmo de Davi é pertinente a 3 esferas distintas: física, espiritual e social. No reino da vida física, Davi declarou: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmos 23:2. Quando as ovelhas se deitam em pastos verdejantes, tal fato indica que têm tudo o que necessitam e que estão satisfeitas. Somos a ovelha e nosso pastor é o Pai Celestial. Ele nos faz repousar nos pastos verdejantes da restauração. Aqui Davi usa a linguagem da fé a fim de pintar um quadro de paz, uma expressão da bondade de Deus. Diariamente, você e eu devemos fazer esta mesma declaração. Muitos têm a tendência de fazer declarações negativas. Falam continuamente do quão mal vão os seus negócios, de como a situação econômica piora a cada dia. Essas declarações negativas, contudo, não os ajudarão. Por meio delas, trazem um poder destrutivo para as suas vidas. Em vez de declarações negativas, devemos fazer confirmações,
confissões de criação, de vitória e de abundância. Veja a si mesmo descansando nos pastos verdejantes do seu negócio ou emprego e verifique a satisfação que há de receber. Alimente a sua alma com a linguagem da fé, visualizando as provisões diárias de Deus. Então, como Davi, proclame todos os dias que você está satisfeito nos pastos verdejantes da sua vida. A seguir, Davi vitoriosamente afirmou que Deus leva-nos para junto das águas de descanso, Salmos 23, 2. Ao ler esta afirmativa bíblica, a pessoa pode sentir bênção espiritual, satisfação e paz no coração. Esta frase tipifica a inteireza abençoada do Espírito Santo, uma plenitude adequada simbolizada pela linda figura de águas de descanso. Quando a pessoa confessa os pecados a Deus, ela é purificada pelo sangue de Jesus Cristo. Então a fonte da vida, o precioso Espírito Santo, muda-se para dentro do seu coração e aí faz morada. Se a pessoa continuar a orar e procurar a Deus a fim de encher-se do Espírito Santo, Cristo a batizará nele e encher-lhe-á o coração até transbordar. Se você deseja que a linguagem da fé tenha poder em sua vida, é preciso permitir que esse versículo se torne realidade. Espiritualmente, permita que nosso Deus, Jeová, o leve para junto das águas de descanso, da plenitude do Espírito Santo. Então, a sede de sua alma será satisfeita. Você receberá poder para servir a Deus com milagres poderosos e confiança. No ministério e serviço do Senhor, tornar-se-á mais rico e mais frutífero. Quando Davi afirmou, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, no verso 3, ele dirigia a linguagem da fé para a vida social. Em meio a tanto corre-corre da vida de nossa sociedade moderna, nossos corações muitas vezes ficam perturbados e nossas almas se sentem muito sozinhas, murchas, cansadas. Às vezes quase achamos que não vale a pena o esforço de vencer o dilúvio torrencial dos erros. Tão forte é sua influência. É justamente a esta altura que a linguagem da fé nos dá a chave da vitória. Podemos dizer em alta voz, como Davi, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ao repetirmos essas palavras, sentimos força e conforto surgirem em nosso interior. Ao enfrentarmos os desafios de um mundo pecaminoso, sentimos-nos impotentes. Circunstâncias adversas e tribulações do presente tentam prender-nos. Começamos a nos sentir fracos em nossa própria carne. Embora não podemos levar uma vida vitoriosa por nossa própria determinação ou força, a Bíblia afirma que Deus renova a vida dentro de nós. Ele nos ajuda e nos leva pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Afirme e declare tal fato. Fale a linguagem da fé em seus contatos sociais. Quando estiver perdido no pântano do pecado e do erro, diga em alta voz que Deus o conduz pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Repita-o, deixando que a palavra de Deus saia para lutar por sua vitória. Use a linguagem da fé a fim de ganhar as batalhas da esfera social. Nossa vida não se limita a tempos de normalidade. Temos também épocas de perigo. O perigo resulta de muitas razões: pecado, fraqueza, tentação, temor da morte. Mesmo, porém, nos tempos de perigo, Davi exemplifica a importância da linguagem da fé. Afirma a presença de Deus nestes momentos. Examinemos a linguagem de Davi no tempo de perigo. Olha só o que ele diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Este é o verso 4 do Salmo 23.
Davi proclamou não ter medo dos perigos, porque Deus estava com ele. Em vez de olhar para o perigo e falar do vale tão escuro quanto a morte, Davi afirmou a presença de Deus e falou a seu respeito. Ao passarmos pelo vale tão escuro quanto o da morte, é possível que não vejamos nem sintamos a presença de Deus. Mas não precisamos senti-la. Davi criou a presença de Deus com a linguagem da fé. Afirmou ele: o Senhor está comigo. Davi não via sinal algum na presença do Senhor, nem ouvia o cicio suave de sua voz. Contudo, mesmo nessa situação, ele se recusou a aceitar o assalto das ameaças circunstanciais e dos perigos do vale escuro, como o da morte. Ele simplesmente afirmou a presença de Deus. Você e eu podemos fazer o mesmo durante nossas épocas de perigo. Quando você andar por um vale tão escuro quanto o da morte, não olhe para a situação e circunstâncias ao seu redor. São enganosas. Se você der ouvido à linguagem do medo falada pelo perigo, ou for levado por seus sentimentos, será derrotado. Em vez disso, fale a linguagem vitoriosa da fé, com suas próprias palavras. Afirme a presença de Jesus Cristo no vale escuro da morte. Declare que Cristo está com você, a respeito de todo o perigo ao redor. Mediante a linguagem falada da fé, você sentirá a presença de Jesus Cristo. Davi reconheceu a proteção de Deus, dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda no verso 4 do Salmo 23. Os pastores, na época de Davi, usavam a vara para repelir os animais que ameaçavam a segurança do rebanho. Quando animais selvagens tentavam atacar as ovelhas, o pastor usava uma poderosa e forte vara, assim de protegê-las. Davi usou uma analogia em sua linguagem de fé. Ele comparou Deus a um pastor, dizendo com efeito: Deus leva uma vara a fim de proteger-me. Em vez de permitir que a conscientização do perigo ao seu redor aumentasse, ele falou do Deus que o cercava e guardava, dando-lhe consolo e livramento. Davi, tendo aprendido a linguagem da fé, uma linguagem que reivindica a proteção divina, encontrava-se seguro no meio das guerras e conflitos da vida. Em meio ao perigo, Davi declarou a liderança de Deus. Tua vara e teu cajado me consolam, ainda no verso 4 do Salmo 23. O cajado é uma vara longa com uma extremidade curva como um anzol. O pastor leva consigo o cajado o tempo todo. Quando uma ovelha sai do caminho, o pastor estende o cajado, posiciona em torno do pescoço dela e gentilmente a leva para a direção certa. Da mesma forma, Deus, pelo poder do Espírito Santo, guia-nos no caminho direito. Com a proximidade do perigo, Davi aprendeu a linguagem da fé, que declara a liderança de Deus. Quando tudo parecer escuro e sem esperança, e você sentir-se perdido a vaguear pela estrada da vida, não fique confundido nem preocupado. Antes, use a linguagem da fé que Davi usou. Eu não conheço o caminho de Deus, mas Deus me dirige. Neste mesmo instante, sua mão terna descansa sobre minha cabeça. À medida que você declarar a liderança de Deus, sentirá a realidade do poder guiador divino em sua vida. Provérbios instrui-nos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Se você e eu declararmos a liderança de Deus, ele endireitará nossas veredas. Assim como Davi usou a linguagem da fé nos tempos de perigos, também nós o devemos fazer. Você e eu não precisamos ter medo do perigo nem do mal, porque o Deus Todo-Poderoso está sempre conosco. Não temos de enfrentar
apenas os perigos causados pelo mal. Temos também muitos adversários: a dúvida, frustração, fracasso, insuficiência, pessoas cujo propósito é destruir-nos. Em face de tudo isso, é importante usar a linguagem da fé. Davi proclamou as provisões de Deus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Verso 5 do Salmo 23. O Senhor preparou uma mesa com alimento delicioso na presença dos adversários de Davi. Deus providenciou tudo o que Davi necessitava, a fim de ter forças para continuar. E Davi proclamou as provisões de Deus em voz alta. Nossos adversários desejam que morramos de fome, que sejamos destruídos. O propósito de Deus, porém, é outro. O Senhor prepara uma mesa cheia de provisões, especialmente para nós, na presença de nossos adversários. Enquanto proclamamos as provisões de Deus com a linguagem da fé, Ele mostra a nossos inimigos quão gracioso Ele é para seus filhos. Davi reconheceu: unges-me a cabeça com óleo, ainda no verso 5 do Salmo 23. Se ungirmos a cabeça de alguém com óleo num dia quente, essa pessoa será refrescada. Ungir a cabeça de alguém com óleo também era símbolo de honra, um símbolo que ele elevava a pessoa acima de outros. A Bíblia registra que Deus ungiu a Jesus e fê-lo superior aos anjos. Na presença dos seus inimigos, Davi reconheceu a honra que Deus lhe prestava, dizendo: Deus, unges-me a cabeça com óleo e eleva-me, tornando-me superior aos meus adversários. A presença e as provisões de Deus fazem o mesmo por nós hoje. Ele nos torna superiores a nossos inimigos e devemos reconhecer tal fato mediante a linguagem da fé. Davi ainda declarou: o meu cálice transborda. Na presença dos adversários de Davi, Deus o abençoou além das suas necessidades. Deus o abençoou com tanta fartura que seu cálice de necessidades encheu até transbordar. Na presença dos seus adversários, Deus o abençoa também e faz com que seu cálice transborde. No Gênesis, Deus fez uma promessa maravilhosa a Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, 2. Depois dessa promessa, Abraão teve de passar por um longo processo a fim de aprender a linguagem da fé. Terminando o processo, ele declarou as bênçãos de Deus, bênçãos essas que permanecem conosco até hoje. Na juventude, Davi aprendeu a importância de declarar as bênçãos de Deus. Ao sair para lutar com o gigante Golias, ele sabia que Deus o havia abençoado com o favor divino e declarou tal fato com a linguagem da fé. A um enorme e poderoso gigante, disse o jovem Davi: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus Israel. Saberá que toda esta multidão que o Senhor salva, não com espadas nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel 17, do 45 a 47. Com a linguagem da fé, Davi construiu circunstâncias de vitória, fazendo com que o forte Golias fosse derrotado. A linguagem da fé usada por Davi preparou a cena na qual Deus pudesse operar. Davi correu para o gigante e, usando a funda, derrubou com uma pedra que lhe atingiu a fronte, bem no meio da sua testa. Na presença das tropas inimigas, do lado oposto do rio, Davi matou a Golias, tornando a realidade a vontade de Deus. Davi conhecia a linguagem da fé.
Talvez a porção mais eloquente desta linguagem se encontre na conclusão do seu salmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23, 6. A conclusão da linguagem da fé é esta: Deus é fiel, Deus é bom, Deus nos dá bênçãos com abundância. Aprenda a linguagem da fé, aprenda nos tempos normais, nas épocas de perigo e na presença dos seus adversários. Use a linguagem da fé. Nos tempos normais, use a linguagem em sua vida física, espiritual e social. Nas épocas de perigo, use a linguagem da fé para afirmar a proteção de Deus e declarar sua liderança. Na presença dos seus inimigos, quaisquer que sejam eles, use a linguagem da fé a fim de proclamar as provisões de Deus, reconhecer a sua honra e declarar a sua bênção. Tenha certeza, em qualquer situação, qualquer que seja a dificuldade, Deus é fiel e bom e deseja dar-lhe bênçãos abundantes. Deixe que a linguagem da fé lhe permeie a vida. Permita que ela desenvolva o seu caminhar cristão e aprofunde sua vida com Cristo. Liberte o poder de Deus mediante a linguagem da fé, permitindo que os milagres divinos fluam por seu intermédio. Deus abençoe, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Tem sido muita bênção essas palavras do pastor David Poyong Cho. Que você possa também deixar o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com os seus contatos. Deus te abençoe, nos vemos nos próximos vídeos. Seja membro do canal Vinícius Siqueira e obtenha benefícios que só os membros têm. Então, você que já é inscrito no canal e ativou o sininho das notificações, logo você vê o botão Seja Membro, clique nele e obtenha os benefícios. E o primeiro benefício é que você tem uma mensagem destacada. Quando você faz um comentário aqui no canal, você tem um destaque na sua mensagem. E isso é muito importante porque você mostra para os outros que você apoia este canal. E outro benefício que você tem é que você pode compartilhar os devocionais diários, que são 365 devocionais, que são postados todos os dias aqui no canal. Existe um grupo específico e a pessoa recebe um link que é direcionado para o grupo. E nesse grupo você tem todos os devocionais de todos os dias do mês, que você recebe logo pela manhã, e você tem o benefício de compartilhar esses devocionais com os seus contatos. Esse benefício é apenas para os membros. No YouTube não tem como compartilhar os devocionais, apenas ler na comunidade do YouTube, mas quem é membro tem o benefício de compartilhar com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Seja membro!